É? Boa noite. Não era o microfone. Sei que era vocês. Que a paz de Jesus nos ajude e nos ampare aqui. É sempre uma alegria muito grande estarmos juntos. Aqui, todos e todas. E que realmente essa noite a nossa conversa nos ajude a refletir, como disse nosso amigo na prece inicial. O tema, eu acho um tema, de certa forma, difícil, um pouco pesado, por isso, por favor, não levem para o lado pessoal. É um tema com relação a Judas e a Jesus, e que se trata no Evangelho de Mateus. E que a gente vai interagir aqui, obviamente, não é julgando ninguém, mas especialmente refletir, já que todos nós temos inúmeras qualidades, mas temos também, trazemos ainda algumas imperfeições que a gente precisa lutar e trabalhar para melhorar cada vez mais. Pode ser? É a máscara, Pode ser? Pode. Obrigado. Fiquem comigo, viu? Tá bom? O tema que nos sugeriram está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 23. E o evangelista vai dizer que Jesus diz assim, em resposta disse: o que mergulha a mão na tigela comigo, esse me entregará. E comentando esse trecho, Emmanuel, o Espírito, a psicografia de Chico Xavier, faz ou traz reflexões muito importantes para a nossa própria existência. Vamos ver? Ele começa dizendo assim: toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. E quando a gente lê a Bíblia, sejamos espíritas, católicos, evangélicos, ou mesmo não cristãos, vamos dizer assim, a gente vai ter ali lições realmente que vão fazer com que a gente repense a própria existência. Esse é o objetivo fundamental. Não apenas ler, mas tentar aprofundar ou trazer lições para a nossa vida. Afinal de contas, qual aluno ou aluna que vai à sala de aula, que vai à universidade, ou qualquer pessoa que tente aprender alguma coisa, que não traga para si mesmo? Primeiro, não é assim? Se a gente busca luz, a luz é para iluminar o nosso caminho. Os espíritos superiores, quando a gente está na reunião mediúnica, que eles nos trazem conselhos. Esse conselho é para o vizinho, para a esposa, para o esposo, para o filho, para a filha, para o outro, não é para nós. Se a gente tiver sabedoria, a gente vai trazer primeiro para a nossa existência. Opa, só um segundo. Será que eu estou fazendo isso? Essa luz, esse ensinamento, em que ele está me ajudando a viver melhor, comigo mesmo e com o próximo. Há muito tempo atrás, há alguns anos, vamos dizer assim, eu fiz uma pergunta na reunião mediúnica a um espírito amigo que conduzia a reunião lá no Centro Espírita Pobre. Eu perguntava para uma pessoa da minha família: o que é que eu devia fazer? O que é que eu posso fazer para ajudar? Porque eu estou vendo a pessoa se perder, tropeçar. Eu preciso fazer alguma coisa. Meu irmão, me ajuda. Eu faço qualquer coisa. E o espírito, amigo superior, através do médium de psicofonia, disse: Beto, meu filho, você faz qualquer coisa? Eu disse: faço. É claro que eu faço. Não é assim que é? Mas não fica pedindo aos espíritos, né? Faço. Eu faço qualquer coisa. Me diga o que é que eu devo fazer para ajudar. Qualquer coisa, Beto. Eu disse: faço. Eu faço qualquer coisa. Sabe o que ele respondeu? Ame. Eu já estava fazendo isso. Você tem que amar, meu filho.
fiquei tão... Eu pensei que ia dizer, faça uma reza, faça uma coisa com reza. Eu vou lhe ajudar, a gente resolve. Os espíritos superiores, encarnados ou desencarnados, eles não vão resolver as situações da vida. Eles podem trazer conselhos, mas se a gente vai seguir esse conselho para mudar a própria existência, se ajudar e ajudar os outros, é uma decisão nossa. O próprio Mestre Jesus já dizia: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos, cansados, eu vos aliviarei, mas nunca disse que resolveria. Alivia para você tomar a decisão, mas é você. Senão a gente vai ficar resolvendo os problemas dos filhos eternamente, desde pequenininho, quando chega não sabe a conta de matemática, não, eu respondo por ele, e lá na frente, quando eu não estiver mais, a gente pode dar o apoio, pode ajudar. Por isso a gente traz, como diz Emmanuel, lições profundas em tudo que Jesus disse, em tudo que ele viveu. Obviamente que no início, ao que a gente se referia, ele estava falando de Judas. Espírito superior, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o espírito mais evoluído que veio ao planeta Terra para servir de guia e modelo à humanidade? Pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores em O Livro dos Espíritos. E a resposta: vede Jesus. É Jesus, o espírito superior, o mais evoluído do planeta Terra, para servir de guia e modelo para cada um de nós. É claro que, sendo esse espírito dessa condição, ele sabia o que se passava nos corações humanos. Ele sabia o que ia enfrentar. Por isso ele coloca, conforme Mateus: o que mergulhou a mão na tigela comigo, esse me entregará. Mas será que é a intenção de Judas, e é isso que a doutrina espírita traz para o nosso esclarecimento? A intenção de Judas é simplesmente trair pelas 30 moedas de prata? Qual era a intenção? O que se passava na cabeça de Judas? Quem de nós pode julgar? Mas infelizmente a humanidade ainda julga até hoje. O que é que se diz? Malhar o Judas, se ensina até as crianças. Fazer um boneco todos os anos. E queimarem, malharem, machucarem. Segundo Humberto de Campos Espírito, no livro Crônicas de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier, uma das últimas reencarnações de Judas foi como Joana d'Arc. Enquanto Judas foi e evoluiu, resgatou os seus equívocos, como todos nós resgatamos, a humanidade ainda fica malhando Judas. Tanto é que depois ele, vendo o equívoco, vai devolver o dinheiro no templo em Jerusalém aos doutores da lei, e eles não aceitam. Tanto que compram um campo para se tornar um cemitério para viajantes ou estrangeiros que chegassem a Jerusalém. O campo do olivo, ou o campo de sangue. Mais adiante ainda, o pessoal está tranquilo assim. Eu disse que era um tema um tanto quanto pesado, né? Falar de traição, de entregar os amigos. Por isso que Jesus se refere àquele que coloca a mão na tigela comigo. Porque a gente sempre pensa que traição ou ser enganado vai surgir de pessoas desconhecidas. Mas muitas vezes são de pessoas que são próximas a nós. É claro que aqui em Caruaru isso nunca acontece, é de dizer fala, não é isso? Não é assim? Mais adiante ele diz: dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados, eles foram comprar. Se coloca, eu quero fazer mal a uma pessoa, mas eu não quero fazer diretamente. Beto bombeiro, poxa, eu não posso aparecer. Então eu vou estudar a situação. Quem poderia atingir aquela pessoa
é sempre o mais próximo. Então eu vou procurar quem é próximo daquela pessoa, quem pode influenciar aquela pessoa, de forma que eu não apareça. Então eu estou usando a pessoa para atingir aquele que era o fim que eu queria. É isso que a Emmanuel está dizendo. Ó. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Ele não está dizendo que eles não tiveram culpa. Quem vai atrás para provocar uma situação também está envolvido numa situação, não é assim? Quem paga, no nosso ditado aqui, no interior, o pistoleiro? O pistoleiro vai lá usar a arma, mata a pessoa, o assassino. Mas quem pagou? Também não tem culpa. Eles não estavam pessoalmente habilitados a movimentar o sinistro assunto, nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. Por isso Jesus diz, olha, aquele que está próximo de mim, aquele que colocar a mão na tigela comigo, esse me entregará, porque viria de dentro do círculo. Perceberam como é forte? Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo, Emmanuel. Ele não está dizendo que ele estava traindo Jesus. Jesus está assim dessas situações. Mesmo na cruz, foi que ele disse, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ele é o professor diante de alunos pequenininhos, alunos e alunas, crianças. É a condição da criança, aquela que ele compreende. Como um pai e uma mãe que olha o filho derrubar o copo, quebrou o copo, o que é que o pai e a mãe? Meu amor, não faça mais isso não, tenha cuidado, você pode se ferir. Ou então eles vão dizer, vou quebrar a sua mão para você nunca mais. É assim que a gente acha. Claro que não. Que a gente compreende, está educando a criança. Faz parte do aprendizado. O erro faz parte do aprendizado. Nós erramos para aprender e aprendemos para viver melhor. Então é claro que Jesus sabia da situação e que viria ali do próprio meio. Ele sabia, porque desde o início que se tramava a morte dele, a perseguição, quantas acusações. Por isso ele diz, Emmanuel, reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A traição e a grande dor de Judas, narrada por inúmeros espíritos, daqui a pouco a gente dá uma olhada do que disseram, foi contra ele mesmo. O que é que a gente lê num dos, para mim, dos melhores livros da codificação? O Céu e o Inferno, o quarto livro, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. A segunda parte desse livro são os espíritos que retornam do mundo espiritual e vêm dizer a condição deles. Espíritos felizes, espíritos numa condição mediana, espíritos sofredores, suicidas, expiações terrestres. Eles vêm justamente dizer o que passaram aqui na Terra e o que estão sentindo no mundo espiritual. Por isso o céu e o inferno são estados da alma. Como nossa amiga leu do livro com nós no início, são eles que vêm. Olha, como o amigo que eu dizia no início, o Espírito, Beto, você vai fazer o que for preciso. Eu disse, vou. Então ame. Eu não já estou amando não. Essa é a condição. Muitas vezes esses espíritos vêm dizer, olha, eu estou assim porque eu fiz isso, eu estou sentindo isso porque eu fiz aquilo. E agora eu sinto na pele, porque no mundo espiritual, que eles chamam o mundo da verdade, a gente não pode se esconder. Aqui a gente pode usar máscaras, como estamos usando agora por conta das condições da pandemia. Mas eu digo máscara em termos de persona. Vocês não convivem comigo, estão aqui me ouvindo agora por 1 hora apenas, mas não sabem como eu sou em casa. E se eu sair daqui e chegar em casa, der uma pisa na minha mulher, bater no gato, no cachorro, no lobo, no menino, talvez vocês nunca saiam. O que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando.
Por isso a gente precisa ter muito cuidado. A gente deve seguir Jesus. As pessoas que estão aqui à frente falando, somos todos nós ídolos de pés de barro. A gente pode se quebrar a qualquer momento, a gente pode cometer equívocos. Então não é a pessoa que fala, é a mensagem, se a gente tem que aproveitar dela e usar para a nossa vida. E na dúvida, servimos a Jesus. Ele é o norte, guia e modelo da humanidade, como eu me referi antes à questão 625, e o livro dos Espíritos. Por isso o erro, quando cada um de nós, eu espero que a gente não cometa isso, mas faz parte da existência, cometido, não é trair ninguém. A traição é assim mesmo, porque no mundo espiritual, que é o país da verdade, a consciência vai dizer: por que tu fez isso? Sabe o que diz Emmanuel, ainda aproveitando nesse livro que eu acho espetacular, e eu estava ali olhando antes, Pensamento e Vida, do Chico Xavier, justamente no item 22, culpa, ele começa dizendo assim: quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. É como se a gente abrisse a porta para a escuridão. E foi o que aconteceu com Judas. Ele procura no caminho do suicídio uma resposta, achando que aquilo ali aliviaria a dor dele. Eu não sei se vocês já leram, mas é um dos livros mais espetaculares que eu já li na minha vida. Memórias do Suicídio, Ivone do Amaral Pereira. E, inclusive, quem nunca leu, eu recomendaria que lesse toda a qualificação antes de ler o livro. É um livro muito forte, é um livro de uma filosofia espetacular. Mas nem toda consciência e todo coração está pronto para tamanha dor que o Espírito descreve ali. Por isso, quando uma pessoa fala, qualquer pessoa que é espírita, que estuda, um amigo, um conhecido, uma conhecida, pensando em suicídio, a gente se espanta. Foi um dia desse, lá em Bezerros, a gente com os amigos conversando, um desses amigos disse: eu sinto uma dor fazendo um trabalho de solda no meu olho, respingou. Beto, era uma dor que eu peguei a arma e disse: vou me matar. Na hora que ele disse, eu me levantei da cadeira e disse: não faça isso não. Ele disse: por quê? Não, era eu que estava sentindo a dor. Aí eu disse: mas nem ia resolver sua dor, e você só iria agravar mais ainda. E comecei a falar para ele, justamente nesse livro, Memórias do Suicida, as dores, as agruras, as angústias. Porque o suicida, na realidade, não resolve o problema que ele acha que vai resolver, tirando a própria existência, e ele vai cair num abismo muito maior de dores e angústias. Mas aquele mesmo Jesus, que foi traído por Judas, é ele que vai em busca do próprio Judas nas regiões de dor e sofrimento no mundo espiritual. Não sei se vocês conhecem essa obra, que é espetacular. O título: Sou Eu, o Espírito Amélia Rodrigues, discografia de Divaldo Franco. Está tranquilo assim, pessoal? Vocês estão tudo espantando, olhando. Espantado olhando para mim, vai com medo. Ela diz assim, o Espírito: antes de aparecer as mulheres que foram ao túmulo vazio, Jesus descera as regiões penosas do mundo inferior, ao qual se arrojara Judas invigilante, debatendo-se na constituição psíquica do laço que o enforcara e sob a truanesca zombaria, ou seja, aqueles espíritos que estavam rindo dele ali, daqueles espíritos que o estimularam à tragédia, torna-se o símbolo da suprema desdita, ou seja, da suprema dor. No aturdimento único, sem poder ver o amigo divino, sentiu momentaneamente atenuarem-se as dores e a loucura, e ouviu-lhe a voz dúlcida nos refolhos do ser, ou seja, na própria alma. É Jesus que, antes de aparecer as mulheres, Maria Madalena, é ele que vai em busca de Jesus. E como eu dizia no início, por que até hoje a gente fala, a humanidade,
vamos dizer assim, ou a maioria de nós, ainda fala em malhar o Judas. Se aquele mesmo que for traído é quem vai em busca do traidor para ajudá-lo. Essa é a lição do Mestre para a nossa existência. Ninguém nasce para fazer o mal, dizem os Espíritos Superiores e o Livro dos Espíritos. Senão seria uma roda eterna de reencarnação. Eu atirei alguém, então alguém teria que reencarnar para atirar em mim. E assim sucessivamente. Você pode quebrar essa rotina. Como diz o apóstolo Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Mas a escolha é nossa. Como o Espírito me disse, voltando novamente à lembrança, Beto, você vai fazer qualquer coisa, faço, ame então. Então eu tenho a possibilidade. Eu posso não querer amar, posso não querer perdoar, posso não querer ajudar. Mas a possibilidade para mim. Fisicamente, a gente não tem 100% de liberdade na existência humana. Há coisas que a gente não tem como escolher. Mas moralmente, espiritualmente, a gente é totalmente livre. Está lá também no Livro dos Espíritos. Eu tenho um exemplo de um amigo que foi assaltado no Recife, e ele já me autorizou a dizer, meu amigo Leandro, que dirige o Centro Espírita na cidade de Cambuci. Ele estava chegando no carro, o rapaz assaltou e atirou na coluna dele, e ele hoje é paraplégico. E ele disse, Beto, a última coisa que eu lembro foi cair por cima da marcha do carro e lembrar dos meus 2 filhos. Quando eu estava no hospital, voltando a mim com os exercícios, o pessoal da minha cidade, os amigos e familiares, iam me visitar, dizendo, vamos matar. Ele disse, se quiserem voltar a me visitar, não falem em matar nem em olho, porque eu já perdoei a pessoa. Então, fisicamente, ele não pode mudar a situação dele. Podia. Ele está até hoje na cadeira de rodas. Mas, moralmente, ele tinha a escolha. Continuar odiando uma pessoa e culpando, meu Deus, por que comigo, por que não? É uma das pessoas mais ativas que eu conheço na cadeira de rodas. Mas, muitas vezes, nós podemos andar, podemos fazer inúmeras coisas, mas a gente prefere, muitas vezes, vocês aqui de Caruaru não, só de dizer isso não, reclamar de tudo, porque a gente não pode nada. Porque se estiver fazendo muito calor, a gente reclama. Mas que calor é esse? Tem quem aguenta não. Mas se começar a chover, mas que chuva é essa? Eu tinha um amigo e tenho até hoje. Ele mudou, graças a Deus, mas ele era tão pessimista que ele foi comprar um todinho. Tem um todinho? E o todinho que ele comprou, ele chegou em casa e estava sem um canudinho. Ele disse, é porque sou eu. Ué, qualquer pessoa que comprasse um todinho, não ia vir sem um canudinho, mas eu comprei. Aí eu disse, por que tu não cortou e botou num copo? Mas a gente muitas vezes prefere reclamar. Ah, mas a minha vida está uma droga, porque não veio o canudinho. Por isso que a gente não enxerga a solução, porque a gente só enxerga que a vida não presta. Muitas vezes a gente só enxerga reclamar. Por isso é tão complicado. Mas ele não. Apesar do que passou e do que sofreu, dirige o Centro Espírita. Trabalha para cuidar dos filhos e da família. E nunca reclama de nada. E quando alguém vai falar da pessoa que atirou, ele disse, eu sou doido para conhecer um dia e dar um abraço nele. Às vezes eu me coloco, eu digo, meu Deus do céu, o que é que vocês acham? Por muito menos eu reclamo tanto. Então essas são lições necessárias da vida. Então é o próprio Jesus que vai a essas regiões inferiores e diz, segundo Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo, o seguinte: Judas sou eu. Confia e espera, ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje, a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Perdoa-te.
Ele não está dizendo que perdoou. Ele nem sentiu, nem foi atingido. Perdoa-te. Acende a candeia da esperança e a sombra servirá. Recorda o amor, de modo que a paz se te anime o coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Se é o próprio Jesus, guia e modelo da humanidade, que está dizendo que não condenará, quem somos nós, pessoal, para estar condenando quem quer que seja? Hoje começa a época nova e amanhã é o dia da vitória. Ele vai dizer isso no momento do maior sofrimento de Judas, logo após o suicídio. Hoje começa a época nova. Por que a gente não guarda isso no coração, pessoal? É uma proposta simples que eu faço agora, para todos nós. Hoje começa época nova. Jesus está dizendo isso a Judas, numa região de sofrimento, logo após o suicídio. E a gente está lendo aqui tentando dizer o nosso próprio coração, mas a gente não está na situação dele. A gente está aqui sentado no centro espírita buscando luz. Não é isso, todos nós? Vamos dizer também, por que não, ouvindo o que Jesus disse a Judas. Hoje começa a época nova e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam e eu também estarei esperando por ti. Suavizado o sofrimento pelo reconforto da presença, Judas adormeceu por um pouco, adquirindo forças para as futuras expiações redentoras. No livro Memórias de um Suicida acontece algo, guardadas as devidas proporções, justamente com o espírito. Camilo Castelo Branco. Uivos toda hora, rugidos de angústia. E ele diz que sente um alívio por alguns segundos e ele não consegue identificar. Mas o que foi que alívio do suicídio? Fora uma das senhoras que era empregada da casa, que cuidou dele, mais novo. E depois do suicídio ela lembra e faz uma prece por ele. E essa prece é com tanto amor e tanto carinho que alivia ele no mundo espiritual. Isso é uma lição para a gente pensar nas pessoas que foram antes da gente, que desencarnaram e morreram antes da gente. Como temos pensado nelas? Pais, mães, amigos, familiares, conhecidos. Quando a gente lembra de alguém, a gente faz uma prece, Deus lhe abençoe. Ou como é? Sinceramente, eu não recordo agora o livro, mas é do Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Se daqui até o final eu lembrar, eu digo a vocês. Mas ele conta uma história no livro em que um rapaz está com a família em casa e na hora do jantar ele começa a falar mal do sogro que já havia morrido. Não, porque o meu sogro, foi lá dizer, obviamente, tinha a língua grande, fofocando, né? Mas a gente não sabe, às vezes, o espírito está do lado vivo. Já pensou? Quantas vezes a gente está falando de alguém que tem morrido e a pessoa pode estar ali ouvindo? E à noite, obviamente, o espírito ainda não era tão evoluído, fica chateado. E aí a gente tira para a vida da gente. Vocês, se pudessem estar em casa, invisíveis, iam querer ouvir o que os seus familiares estão dizendo de vocês? Hein, pessoal? O que será que a gente ouviu? My bad fires. Bad fires. Porque às vezes a gente diz com raiva na discussão, não diz? Bota tudo para fora. Mas imagina ouvir sem ser discussão, sem ser nada. Não porque ele fazia isso, ele se ressentiu. E eu, sinceramente, por isso que eu trouxe para a vida da gente, a gente não se ressentiria. Não. Quem da gente teria equilíbrio de ouvir alguém falar mal da gente?
de pelo menos não fechar a cara. Porque, sinceramente, dia desses, até numa palestra, já faz algum tempo, acho que foi ano passado, uma moça disse: tu tá tão pálido. Eu sempre fui pálidozinho. Mas ela é enfermeira, uma amiga minha, disse: tu tá tão pálido. Eu cheguei em casa e fiquei, não tem na frente do espelho, né? Fiz exame de sangue, mas deu tudo certo. Mas veja, uma simples observação, eu fiquei preocupado. Imagina tu ouvir dizendo coisa a teu respeito. Então o sogro desencarnado viu aquilo. E quando a gente vai dormir, a doutrina espírita esclarece isso muito bem. Desde o livro dos Espíritos, a gente sai do corpo. Um tipo de projeção astral. Fica ligado ao corpo, qualquer coisa que ameace o corpo, o espírito volta imediatamente. Mas, geralmente, a gente sai do corpo. Ou fica próximo ali, ou vai fazer uma viagem, vai encontrar outras pessoas. E o sogro, assim que ele dormiu e saiu do corpo, quem encontra ele? Está falando de mim, não é? Ele teve um medo tão grande que se acordou todo suado. Que pesadelo, meu Deus, deve ter sido a carne que eu comi, estava muito salgado. A gente sempre, a maioria de nós, culpa outras situações, mas nunca é culpa da gente. Nunca foi a língua, nunca foi o que ele falou. Perceberam nesse sentido? Pode continuar assim, pessoal? Vamos lá? Voltando. Vou passar demais. Aí ele vai dizer: a ingratidão não é planta de campo contrário. Ou seja, geralmente ela medra ou nasce ali mesmo, junto da gente. Como a gente falava no início. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, companheiro leviano e o irmão indiferente. O amigo transviado, ou seja, perdeu o caminho. O companheiro leviano, na sua frente é uma coisa, por trás é outra. E o irmão indiferente. 3 problemas da nossa convivência em sociedade. E a indiferença, nos dias atuais, tem sido uma das mais terríveis. Eu vou, às vezes, no meu trabalho, já com quase mais de 27 anos de profissão no Corpo de Bombeiros, militar aqui de Pernambuco. Já fui fazer socorro e as pessoas estão filmando. Elas lhe empurram para pegar, eu acho que uma close, né? Antigamente, no meu tempo dizia close, mas pegar um ângulo melhor, para depois postar o sangue, a perna cortada, as últimas respirações antes da pessoa morrer. Uma indiferença terrível. E isso é preocupante, porque se há uma coisa, além do amor que nos une, e que a gente pode compartilhar felicidade, bons sentimentos, a dor também é compartilhada. Não há, se você estiver em seu juízo normal, vendo um animalzinho sofrer, um gato, um cachorro, um bicho, uma pessoa, que você não sinta nada, nem olhe. Então aquilo nos toca. Por isso a dor nos iguala. E a gente não pode dizer que não sabe o que está fazendo, porque todo mundo já sentiu dor. Você já sentiu dor aqui? Acho que todo mundo andou de cabeça, andou de dentro. Então quando a gente vê alguém sentindo dor, a gente se identifica. Isso é muito ruim. Eu sei o que é isso. A aflição, a angústia. A gente fez um socorro de um rapaz, na verdade, quando chegamos ele já havia morrido. Um acidente de carro, e ele voou do carro, estava sem um cinto de segurança, que é uma coisa óbvia, né? Segurança. A gente tem que usar, mas precisa ter propaganda na televisão dizendo: preciso usar, para a pessoa se conscientizar. Houve um acidente e logo depois os familiares vinham do Recife, o pai encosta um carro, como soube acontecer muitas vezes em acidente, ele vai parando no carro para olhar. Quando ele olha e vê o corpo do filho, eu acho que foi uma das maiores dores que eu vi na minha vida. Ele urrava, gritava,
Ele batia no peito do filho já sem vida. Meu filho, fique comigo, por favor, meu Deus. Diga que é um sonho, que é mentira. Tire-me vida, dê a ele. E se agarrava no corpo do filho. Próximos, não há quem não chorasse. Policiais, bombeiros, pessoas desconhecidas. Uma mãe que tirar o corpo do filho em um açude na cidade vizinha. Ela arrancava os cabelos. Filho, não. Então a gente não pode ficar indiferente à humanidade. Somos seres humanos, nem demônios, nem anjos, seres humanos, que amamos, que sofremos, que sentimos dor, que sorrimos. É isso que Emmanuel está dizendo na mensagem. Para que a gente não se perca na indiferença, na leviandade, que a gente pense no outro, se possível for. Se fosse comigo, como eu me sentiria? Como eu me sentiria? Mais ainda, diz ele, não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, desde o início, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, que se exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Se identificar com Jesus. Aquilo que eu dizia mais cedo, servimos ao Mestre Jesus. Não é quem está aqui à frente, o presidente do centro, o padre, quem tem a melhor roupa, isso, aquilo, outro. Não. O líder é ele. Temos respeito por todas as pessoas, mas, guardadas as devidas proporções, ele é o guia e modelo da humanidade. Então, se identificar com ele significa, se ele estivesse no meu lugar, o que ele faria? A gente já viu que ele desceu às regiões infernais para ajudar o seu traidor. Se identificar. Por isso que Emmanuel vai dizer, olha, os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Agindo, não vamos parar não. Vamos trabalhar, tem uma sopa para fazer, tem um enxoval para entregar. Aí é uma discussão tão grande às vezes na casa espírita. A gente fala assim, às vezes é bom silenciar. O trabalho não é assim. Vamos fazer. Eu digo isso por mais de 10 anos. Eu dirigi o sopão lá no Apolo, em Bezerra, quando eu tinha um pouco mais de tempo. Eram mais de 100 famílias, toda quarta-feira. E uma senhora, certa vez, foi nos ajudar. Quando ela chegou para ajudar, ela começou a reclamar. Essa vasilha não está muito areada, não. Tinha que lavar melhor. Usaram bombril. Foi o primeiro dia que ela foi ajudar. E quando a gente foi entregar a sopa, ela disse, não, vamos ajeitar aqui, vamos botar um negócio ali. E quando estava botando a sopa, aí ela começou a dizer, mas essa mulher que trouxe, não trouxe a vasilha limpa. Eu digo, vai lavar então. Eu disse, não, mas eu estou aqui só para orientar. Então o mundo está cheio de orientadores. Cheio de gente para criticar. Pouca gente agindo. Não sei se eu disse da última vez que eu estava na ponte em Bezerros, na ponte do comércio, e tinha uma vovozinha dando comida aos gatos lá embaixo. E um rapaz parou, que eu não conheço ele, e disse, essa velhinha podia estar ajudando criança de rua, né? Aí eu olhei para ele e perguntei, e você está ajudando? Ele disse, eu não. Eu disse, por que tu está criticando que ela está ajudando os gatos? Ele disse, mas também a gente não pode dizer nada, né? Então, não pense que se a gente estiver subindo uma escada, vai ter 10 pessoas dizendo, vai cair, vai quebrar a perna, vai quebrar a cabeça, vai morrer. E raramente vai ter um ou dois dizendo, vai, Beto, continua, vai em frente. Então é um mundo de crítica muito intensa, mas de pouca ação. Línguas extremamente afiadas.
respostas para tudo. Mas viver a mensagem que é bom está um tanto quanto distante. E eu falo por mim mesmo, das dificuldades que eu mesmo tenho. Mas Emmanuel está dizendo que precisa se inspirar nele, se aproximar dele. E o que é se aproximar de Jesus, pessoal? Quando fores visitar alguém no presente, quando alimentares alguém com fome, quando vestires uma pessoa que está com frio, é a mim que o fazeis. E isso é se aproximar de Jesus. Procurar um fortuna no culto. Seja a necessidade material, tem gente ainda passando fome, precisando de roupa, precisando de casa, de comida. Mas tem gente também necessitada, espiritualmente, moralmente, que às vezes se desespera e pensa no suicídio. Pensa em outras saídas. Porque muitas vezes o simples escutar. No dia que eu falei da história, tem um comandante que ele é evangélico. Ele hoje é tenente do Corpo de Bombeiros. Esqueci citar nomes. Quando ele viu aquele homem esmurrando o corpo do filho sem vida, ele foi o primeiro, porque ninguém conseguia dizer nada naquela situação. Ele ia dizer o quê? Mas ele se levantou chorando e abraçou o homem. E os dois ficaram ali chorando agarrados. Então a gente muitas vezes não vai resolver a situação do outro, mas a gente pode estar agindo ali junto, sofrendo com compaixão, tendo um pouco de piedade. E isso é estar próximo de Jesus, é seguir o exemplo do Mestre. Mais adiante, ele vai dizer: nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas. Abraçar o cristianismo, viver o cristianismo, não é um mar de rosas. É ser acusado, é ser caluniado, é ser abandonado, ser traído, ser esquecido. Se o próprio Jesus vai dizer, segundo o evangelista João: eu sou o lenho verde, vós sois os lenhos secos. Se a mim fizeram isso, quanto mais a vós, o que não farão? Mas confie, se a mim fizeram isso. E quando a gente olha a história de inúmeras personalidades do cristianismo e de outros que nem cristãos foram, mas tinham Jesus como modelo, como Mahatma Gandhi, por exemplo, a gente vai ver que foi uma vida muito difícil. Foi complicado. E o que os diferenciava? Porque eles inspiravam como a gente. Andavam, comiam, muitas vezes tinham família, tinham amigos de dificuldades, de toda sorte. O que os diferenciavam era justamente estarem próximos a Jesus. Irmã Dulce. Irmã Dulce viu o pessoal na rua em Salvador, vivendo nas calçadas, e ela se revoltou com aquilo. Ela não aceitou. Levou, tinha um galinheiro do lado da comunidade das irmãs, e ela desalojou as galinhas e botou o pessoal. Disse: as galinhas têm casa e o povo está na rua, não tem casa. Mas não aceitaram. A Madre Superiora disse: não pode ficar aí. Ela, pensa que ela disse: também não tentei ajudar ninguém aqui. Invadiu umas casas do governo, você lembra do BNH, as Coabs, invadiu, botou o povo lá. Quando a justiça descobriu, tira o povo. Ela voltou o povo para o galinheiro, disse: eu posso perder sair da congregação, mas vocês não vão ficar na rua não. Não desistiu. Hoje, o Hospital Santo Antônio atende 1 milhão de pessoas por ano em Salvador. Esse hospital era onde estava o galinheiro. Ela mal respirava, tinha um problema sério no coração, angina. Divaldo Franco disse que todas as palestras dele na Federação Espírita da Bahia, no Pelourinho,
Ela ia, era a primeira. E a congregação criticando, a senhora está indo lá para os espíritas. Eu disse, meu filho, Jesus é um só. E aquele homem fala tão bonito, eu gosto tanto do que ele fala. Um dia ela ficou internada com uma angina, uma dor muito forte no coração. Divaldo ligou, oi irmão, ô meu filho, oi, me explica o que é que Jesus quer, porque tu é doente, Chico Xavier é doente, eu sou doente. É alguma coisa errada, é ele que leva a gente daqui para ele ver como é que vai ficar. Está pensando? Se aproximar de Jesus é isso, não é não sofrer, mas é saber que se aproveitar as lições do sofrimento, você vai crescer espiritualmente. Há coisas que a gente pode mudar. Um espinho na mão, eu posso tirar o espinho, posso. Eu posso pedir ajuda para tirar se eu não tiver condições. Mas há coisas na vida que não são simples espinhos, são sofrimentos que a gente vai acabar acarretando. E eu não tenho como mudar. A única coisa que eu posso fazer é me revoltar, como o meu amigo de Camusim, no exemplo que citei para vocês. Ou ele perdoar, seguir o caminho dele, ou ele simplesmente ia passar o resto da vida reclamando. Não quer atirar em mim, porque eu não sei o quê, porque a vida não quer. Então há coisas fisicamente que eu não posso mudar, mas moralmente eu sou sempre livre para escolher os caminhos do que eu vou sentir, se eu vou perdoar ou não. E com essa conversa da gente, eu não estou dizendo que esse é um caminho fácil. Para alguns espíritos mais evoluídos, que são já um exemplo, é um caminho a ser trilhado. Para a maioria de nós, e eu me coloco, é muito difícil. Como eu dizia antes, abastou a menina dizer que eu estava meio pálido. Eu fui fazer o exame de sangue. Imagina se ela dissesse que eu era feio. Bom, eu ia ter que fazer uma cirurgia. Mas também não ia ter jeito. Mas é preciso que a gente reflita nesse sentido. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco. Por isso a referência de Jesus, lembram? Que mergulhou a mão na tigela comigo, esse me entregará. Conserve-se cada discípulo plenamente formado, com respeito à semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Ou seja, mais uma vez ele se refere a voltar o pensamento aos exemplos de Jesus. Pensar nele. Nós temos uma grande dificuldade. Joana de Ângeles Espírito, ela vai dizer que a gente tem em torno de 100 mil pensamentos por dia. A gente nunca para de pensar, nem quando dorme a gente para de pensar. Se eu disser a vocês aqui agora, eu quero que vocês parem de pensar por um minuto, vocês vão pensar que tem que parar de pensar por um minuto. Enquanto eu estou falando aqui, tem gente que está, novela, será que já está aí? Oh meu Deus, e o jogo? Eita, o Flamengo fez classificar do outro, mas o Palmeiras está jogando hoje. Eita, e enquanto escuta, eita, e amanhã? E tem que pagar as contas dos boletos. A gente não para de pensar nunca, nós temos um pensamento contínuo. Se a gente tem em torno de 100 mil pensamentos por dia, se uma carga desses pensamentos for negativa, imagine como será a nossa aura, a nossa energia. É André Luiz que vai dizer, no livro Nosso Lar, que o banho descarrega um pouquinho, que o sol, que a noite favorece tanto pensamentos bons como negativos, mas durante o dia o sol dissipa a energia solar. A sorte da gente é extensa compensação. Mas mesmo assim, apesar de toda a ajuda divina, a providência divina, tem gente que se medra ou caminha em um pensamento. Eu não presto, eu não presto, eu não presto. 100 mil vezes por dia. Por isso ela diz, elege, escolhe uma frase do Evangelho. Quando esses pensamentos começarem a vir, fica refletindo sobre eles durante o teu dia. Já pensou se amanhã aqui no Caruaru, quantas pessoas aqui, acho que em torno de 20, né? 20 e poucas pessoas? 20 e poucos pensamentos aqui em Caruaru, escolhendo uma frase de Jesus. Vamos escolher uma?
Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Imagine você passar de vez em quando durante o dia lembrar dessa frase. O que Jesus queria dizer com isso? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço, fazer o que ele fez. É só uma proposta, tá? Eu sei que vocês já fazem isso, o Caruaru é mais iluminado do que eles. Mas o povo dizer, está gravando não. Está ao vivo. Outra frase. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. É ele que está dizendo que a gente é isso. O sal da terra é quem dá sabor. Imagine essa terra sem seres humanos. Era linda do mesmo jeito, não é graça. Para que esse mar tão bonito? Para que essas árvores? Para que esse céu? Para que esse sol? Para que o bom Jesus, que eu acho tão bonito? Não tem ninguém. Mas nós somos o sal. A gente dá sabor ao mundo. Dá gosto. Vós sois a luz. Mas nessa luz a que ele se refere não é essa fornecida pela Celta. A gente tem que pagar todo mês, obviamente. É a luz espiritual, não a paga. Essa daqui, se tiver um problema numa linha de transmissão, fica sem energia, não é assim? Mas quando a criatura é iluminada, aonde ela for, nada vai apagar sua luz. Porque é uma conquista do Espírito. No livro Voltei, do irmão Jacó, Psicografia de Chico Xavier, há um trecho que eu acho espetacular. Aliás, todo o livro é muito bom. Ele é socorrido pela filha, por Bezerra de Menezes. Já pensou a desencarnar e o Espírito Bezerra de Menezes me socorrer a gente? Mas Bezerra e a filha estão com a aura iluminada. E ele desencarna e está lá. Próprio diz, e a minha luz? Cadê a minha? Aquilo começa a incomodar. Depois de um tempo no mundo espiritual, e eu vou dar aqui spoiler, né? Não vou contar o livro todo, senão vocês não vão querer ler. Vão querer ler? Ai meu Deus, depois dessa propaganda toda, só 2 pessoas vão querer ler. Diga aí. Cadê? Mas aí, ele chega numa região, num umbral, uma região de sofrimento, e entra num tipo, como se fosse uma casa, tem vários espíritos, e os espíritos o reconhecem como aquela pessoa que participava das reuniões mediúnicas, que tentava doutriná-los, orientá-los, e começam a falar contra ele, e ele vai se ajoelhando e começa a fazer uma prece, com tanto sentimento, que quando ele abre os olhos, ele está todo iluminado, e não há mais nenhum espírito ali. Todos foram embora por conta da luz. É essa luz que não se apaga, que é uma conquista de cada um deles. Por isso a história de Judas e a referência que Jesus faz é que há sempre a oportunidade, apesar de qualquer erro, de qualquer condição, de qualquer coisa terrível que a gente possa ter feito, há sempre a oportunidade de reparar. Por isso gostaríamos de finalizar com uma história de um livro que eu trouxe. É um livro que a gente diria a 3 mãos: Chico Xavier, Herculano Pires e Espíritos Diversos. 10 anos depois eu pude visitar a casa, uma casa muito humilde, muito simples, mas de um amor imenso, se dá do mesmo jeito que quando Chico Xavier estava encarnado. É aberto o livro dos Espíritos, depois do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, eles leem um trecho, há comentários, e no final vinha geralmente um Espírito e trazia uma mensagem. Essa noite foi totalmente diferente. Quem vem é um poeta mineiro, Afonso de Guimarães, que nasceu, viveu e morreu em Ouro Preto. Mas havia uma pessoa na plateia, como nós estamos aqui agora, que foi tocada pela mensagem, porque parecia que a mensagem era para ela. Era uma poesia das mais belas que eu já li até hoje. Posso ler para vocês? Se animar. Diz assim, o título da poesia: Romance da Vida. No campo em que o luar embrinalda e escumilha, o par freio amor, a noite dorme bem. Ele, o poeta aldeão, era humilde pastor. Ela, a fidalga, expunha a mocidade em flor.
Ao longe da mansão, quantos beijos ao vento, quantas juras de afeto à luz do firmamento. Em certa noite, a eleita envia antigo pajem, que entrega ao moço ansioso imprevista mensagem. Perdoe, a carta diz, se não lhe fui sincera, desposarei agora o homem que me espera. Nunca deslustrarei o nome de meus pais. Nosso amor foi um sonho, nada mais. Chora o moço infeliz, sem ninguém que o conforte. Surdo à razão, anseia arrojar-se na morte. Gesto subitâneo, arma-se em desespero e arrasa o próprio crânio. Foi-se o tempo, e no além, o menestrel suicida era um louco implorando um novo corpo à vida. Um dia, a castelã, no refúgio dourado, morre amargando, aflita, as lições do passado. Pendem alvos jasmins, do féretro suspenso, filhos clamam a Deus em volutas do incenso. Largando-se por fim dos enfeites de prata, sente-se agora a dama envelhecida e ingrata. Lembra o campo de outrora e o pobre moço aldeão, pede para revê-lo e rogar-lhe perdão. Encontra-o finalmente em vasta enfermaria, demente, cego e mudo em angústia sombria. Ela suporta em pranto a culpa que a retornou. A eterna lei de amor no amor se lhe revela. Retorna ao corpo denso em aldeia singela. Hoje, mãe a sofrer, fina-se pouco a pouco, carregando no colo um filho mudo e louco. E enquanto o enfermo espraia o olhar triste e sem brilho, ela vive a rogar: não me deixeis, meu filho. O romance prossegue e os momentos se vão. Bendita seja a dor que talha a perfeição. O caso se dá na Europa e eles reencarnam agora em Ouro Preto, Minas Gerais. E naquela noite, ela deixa o filho na pensão liberado, porque não consegue levá-lo. E quando o Espírito traz a mensagem, toca-lhe o coração. Pela manhã, Chico Xavier, como eu disse a vocês, fui na casa visitar, ele cuidava das rosas. Ele está cuidando das rosas. É uma casa muito simples. Mas me deu uma cópia daquela mensagem, porque ela tocou no coração. A mensagem era para ela, uma mensagem de redenção, e é a mensagem de Jesus. Como aconteceu com Judas, como aconteceu com ela, como possa acontecer com qualquer um de nós. A vida nos dará oportunidades, tantas vezes quantas forem necessárias. Por isso o Mestre nos ensinou. E eu lhes disse no início: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e cansados, eu vos aliviarei. Procurei-me. Vamos tentar seguir os seus passos, na medida de nossas forças. Muita paz, muito obrigado pela paciência de vocês. Que Deus nos abençoe.